Oi, boa noite. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho a posição. Então, hoje a gente vem novamente, vamos nos encontrar aqui nesse espaço para conversar sobre parto domiciliar. Então, obrigada por ter aceito o nosso convite. Ah, Para quem não conhece, né? Eu acho que quem está entrando talvez já saiba. O Germinar agora vem aqui junto da gente, a nossa logozinha. É um grupo, né, de pesquisa e extensão universitária da UFRJ de Macaé, que se propõe a trabalhar com esses temas sobre parto, amamentação, né, puerpério, gestação, enfim, reprodução e nascimento. E a gente tem feito esses encontros ao vivo, né, sempre convidando pessoas que estão diretamente lidando com essa temática também, né? A gente está mais no estudo, mas vocês estão mais efetivamente como eu digo, o pessoal agora está na moda, na linha de frente desses acontecimentos. E agora, com essas questões relacionadas ao Covid-19, está todo mundo com receio, todo mundo com dúvida, todo mundo sem saber o que faz. E a gente começou a fazer esses encontros, né, para poder conversar sobre esses assuntos nesse momento agora dessa pandemia. Então, hoje escolhemos falar sobre parto domiciliar e para falar sobre parto domiciliar, a nossa convidada é Tatiana Latanzi, é enfermeira obstetra aqui da região, né, de Macaé. Você é macaense, Tati? não, Não. sou quase, né? Tô Muitos chegando anos, né? lá. Tem 11 anos que eu tô Mas aqui. mas é tipo a gente, né? Já está há tanto tempo que já é da cidade. Já defendo causas macaenses, então sou macaense. Já está valendo. Já está considerada. É, por falando da minha maquiagem, eu não fiz maquiagem, tá, gente? É a luz aqui, ó, na minha É, eu casa. também estou aqui na luz. Botei só um batonzinho pra combinar com a camisa. Eu estou com a camisa do Sentidos do Nascer, em homenagem ao dia de hoje, né? 28 de maio, da redução da mortalidade materna, né, nacional. E um assunto tão interessante, né, Thaís? Obrigada por ter me convidado. Confesso que eu fiquei muito feliz e ansiosa para esse dia chegar. Realmente, muitas dúvidas, né, sobre parto domiciliar e eu até estava falando, né? Muitas mulheres procuravam parto domiciliar com medo da violência obstétrica. Agora as mulheres estão procurando parto domiciliar por medo da pandemia, né? Então, será que temos que optar pelo parto domiciliar por medo de outras situações ou optar pelo parto domiciliar porque realmente acreditamos nele, né? E sabemos da sua segurança enquanto assistência, enquanto parto e nascimento. Pois é. Às vezes a gente pode começar por um motivo, né? E terminar conhecendo mais e se convencer, mas acho que realmente o motivo principal ser medo não é uma boa escolha, né? A gente fazer coisas de uma maneira geral por medo não é um bom caminho. Eu imagino, eu acho, eu acredito que não é um bom caminho. E um momento tão especial, tão único, né? De início de uma vida, de recomeço para muitas pessoas, né? Do começo daquela família, às vezes, ou do começo daquele contexto. Então, decidir isso por medo realmente eu não acho que seja uma boa opção. Acho que o medo em pequenas doses, né, ele traz uma sabedoria, né, a busca pela sabedoria, que é um ponto forte de ter medo em algumas situações, né, mas não deve ser a única causa de você procurar o parto domiciliar. Eu me sinto lisonjeada no meio dessas três mulheres do Germinar, né,
três mulheres parideiras de parto domiciliar, de parto normal, natural, de tanto empoderamento, falar sobre esse assunto, né? Talvez vocês vão falar muito mais do que eu sobre a questão da essência do parto domiciliar, né? Que eu costumo falar que existem muitas questões por trás de a gente escolher o parto domiciliar apenas, né? O que traz o parto, o nascimento? É preciso estudar sobre o parto, é preciso entender da onde vem essa essência do parto domiciliar, né? Quem são as pessoas que estarão envolvidas. Estamos num país, né? A gente mora no Brasil, e será que o nosso país, o que o nosso país fala do parto domiciliar? Né? Um parto que está incluído nas políticas públicas, né? A gente tem que pensar sobre isso. Quem são os profissionais que eu acredito que são necessários para me darem uma segurança nesse parto que vai acontecendo em casa? Eu falo, Thaís, que a mulher tem que estar segura, né? O Michel Odan fala sempre que o que essa mulher precisa para parir é estar protegida e se sentir segura. Então, muitas mulheres não vão se sentir seguras em casa e também não vão se sentir seguras no hospital. Então, parte sempre desse pressuposto, né? Eu vou parir aonde eu vou me sentir segura. Em casa, no hospital. E aí, decidindo sobre essa minha segurança, onde eu vou parir, é que eu vou traçar todo o meu planejamento. Eu vejo muitas mulheres assim que ficam muito felizes com a gestação, né? Com o processo em si, que curtem muito a gestação, mas que realmente têm uma insegurança muito grande com o parto, né? Tem um receio muito grande daquele momento e não sei, eu acho que seria muito bom se elas conseguissem, se a gente conseguisse passar essa noção de que é uma linha, né, temporal, é um processo e o processo passa pelo parto, né? Não tem como, não existe fórmula mágica de estar dentro da barriga e uma hora tá fora. Nenhuma das escolhas é fórmula mágica, né? A Então, Tata Werneck falava isso na gravidez dela. Tem como a gente pular essa parte? Eu fechar o olho, a criança já nascer e chegar depois, né? Não tem como. não tem como. E eu realmente acho, né, que se você entende que aquilo é um conjunto de eventos fisiológicos e que todos eles são necessários, todos eles são importantes, então, né, por que não o parto normal, natural, o mais natural possível, né, tentar ir por esses momentos, mesmo que não seja totalmente possível e, eventualmente, se sentir confortável, né? Por que não fazer isso em casa? Eu acho que o ponto-chave está aí, sabe? A maior dificuldade e desafio para a gente aqui, né, no nosso país, uma taxa aí altíssima de cesariana, de intervenções médicas na assistência ao parto, é a gente acreditar nessa fisiologia, né? A gente acreditar que é possível nascer de forma natural, né? Que este é o processo que sempre foi, né? As intervenções vieram para tentar solucionar alguns problemas que podem surgir, mas a gente tem que entender que são problemas mínimos e que, com o decorrer do tempo, essas intervenções foram feitas em excesso e fizeram a sociedade acreditar que para nascer realmente precisa sempre de uma intervenção, né? Sempre de uma Sim. ajuda de um outro profissional, né? Uma ajuda de um médico para que essa mulher consiga ter o seu bebê. A gente precisa resgatar isso. Primeiro ponto é resgatar a fisiologia do parto. E eu não falo somente na sociedade, nas mulheres, nos casais, nas famílias, não. Eu falo, inclusive, de profissionais, né? Que, infelizmente, muitos profissionais ainda não acreditam que é possível nascer de forma natural, né? Infelizmente, os profissionais não são formados, né? A gente está dentro das universidades, né? Tanto você quanto eu, a gente sabe que muitas vezes eles não são formados para isso. É muito ruim, é muito difícil também dentro da universidade a gente tentar conversar com, né, com colegas, com docentes e
É. Eu Embora as acho, coisas estejam escritas, né? Existem as leis, existem as orientações, as recomendações, mas infelizmente os profissionais não são ainda formados para aceitar essa fisiologia do parto, esse momento de uma maneira tranquila, né? E deixar a coisa se desenvolver, né? eu acho que o mais grave está aí, né? Na questão da formação mesmo, porque a sociedade é leiga, não é obrigada a entender sobre isso, né? Agora, você ter profissional que não acredita nisso e que incentiva também, né, a sociedade a não acreditar nisso, que é o ponto principal da nossa luta. A André está colocando aí, nascimento como evento social e familiar, né? Cada vez mais marcante para mim que o nascimento deve ser um evento familiar e social. Precisamos resgatar isso. Quando a gente fala do resgate do feminino para o nascimento, tem a ver com o resgate do nascimento natural, do nascimento domiciliar, da família envolvida nisso, né? Por que será que aquela avó ou bisavó, né, que provavelmente nasceu ou pariu num domicílio na época dela, hoje não mais acredita que é possível, né? Não mais Sim. acredita na segurança do nascimento em casa, que foi o nascimento dela, na época dela. A gente pode. E isso é muito forte, porque você vê muitas famílias trazerem o relato das suas mulheres anteriores, né? Ah, minha mãe já me teve de cesárea, minha avó já me... Então, realmente, né, vem aquela... Tanto no parto como na amamentação também. Ah, eu não fui amamentado porque né, minha mãe não tem leite, minha família ninguém tem leite. Então, são coisas que vêm, né, sendo trazidas socialmente sendo trazidas dentro das famílias, que aí realmente é um resgate que precisa ser feito todo lá para trás, né? Sim. Acho que a gente pode pegar algumas questões aqui nos comentários para a gente interagir, né? A É, gente já tinha deixado uma caixinha, né, nos posts anteriores, né, nos stories antes de começar. Já as tínhamos caixinhas vão algumas entrar aí daqui a perguntas. pouco? Hã? As caixinhas vão entrar aqui daqui a pouco? Não, elas já estão aqui. Ah, Quer dizer, tá. as que já tá, aqui estavam antes a gente anotou, né? Mas já tem mais uma, Tati. Tá Sempre bom. tem. Então, enquanto a gente vai vendo aí as perguntas, você vai fazendo, eu vou respondendo. O André está colocando ali que o pré-natal de qualidade é capaz de classificar gestantes de risco, né? Indicadas para o parto hospital ou domiciliar. Aí acho que é interessante a gente falar dessa classificação de risco dessas mulheres que podem, né? Que são indicativas aí para parto domiciliar. O que eu Sim. gosto de falar é que, lembrando que a gente está no Brasil, que é um país que não tem uma legislação específica para parto domiciliar. A legislação que a gente tem de parto normal, que é a diretriz nacional mais recente, né, de 2018, ela coloca dúvidas em relação ao parto domiciliar. Eu acho que a própria diretriz não está um pouco confusa, né? Ela coloca que para nulíparas ela não recomenda o parto domiciliar. E para multíparas, ela também não recomenda, mas o profissional não pode desencorajar essa mulher que procura e busca uma assistência domiciliar para o seu parto. Então, fico assim, até a gente, como profissional, né? Não recomenda, recomenda, o que diz, mas o E ao fato é mesmo que tempo diz que o local melhor do parto é onde você se sentir mais seguro. Mas aí, a esse mulher, a lugar é mulher onde? escolhe. Tamanha confusão no nosso país, inclusive para decidir sobre parto domiciliar, né, minha gente? Sim. E aí, os protocolos de partos domiciliares aqui no Brasil, eles ficam muito a critério das equipes, né? O que a gente segue é um protocolo básico que existe, né? Que determina três situações básicas e clássicas que vão dar oportunidades para essa mulher escolher o parto domiciliar. Uma é que essa gestante seja classificada de baixo risco, né? O famoso Sim, risco habitual. E aí, também assim, não tem nenhuma diretriz que define claramente, né? quem é essa gestante? Quem é essa gestante. E aí, cada equipe de parto domiciliar, aqui não tem muitas, né? Mas fora, São Paulo, Essa é uma pergunta, tá? Se você quiser aproveitar aí, a pergunta é quem são as equipes de parto domiciliar em Macaé? em Para a Doula Macaé. Dourada que perguntou. Tá, deixa eu respondo ou concluo as indicações?
Não, você decide. Então, equipes são poucas, né? Equipes realmente que se apresentam como equipe de parto domiciliar. Por ser uma assistência não regulamentada, vamos dizer assim, né, dentro do nosso país, eu acredito que tem muita força das enfermeiras obstetras, né, que são autorizadas e são amparadas pelo seu conselho de classe, ao contrário dos médicos, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que são proibidos, né? Existem conselhos fora do estado do Rio de Janeiro que não proíbem, mas também não recomendam, mas não tem uma proibição. Aqui no Rio de Janeiro existe uma proibição de médicos acompanharem. Agora, se você me perguntar, Tatiana, quem você acha de profissional que deve acompanhar o parto domiciliar enquanto equipe técnica? Qualquer pessoa, qualquer profissional, na minha opinião. Eu acho que a enfermeira obstetra é capaz, o obstetra pode, o pediatra pode acompanhar, né? São os profissionais que a mulher se sente segura. Lembra que eu falei no início da live? A mulher precisa se sentir protegida e segura para conseguir parir levemente, tranquilamente, plenamente. E aí, se ela se sente segura com o obstetra, com a enfermeira junto, com o pediatra junto, ok. Agora, eu ainda não entendo por que esses conselhos criam tantas polêmicas em relação à atuação do médico no parto domiciliar, e existem vários conflitos de interesses aí que não me diz respeito a entrar no assunto. Eu, enquanto enfermeira obstetra aqui de Macaé, não sou uma equipe de parto domiciliar, né? Eu não tenho uma equipe que faça promova uma assistência única de parto domiciliar. Eu atuo dentro da equipe do Humanize, que é a equipe de parto hospitalar. Como eu tenho autonomia para exercer a assistência técnica do parto domiciliar, algumas mulheres que me procuram, eu faço a assistência com a Thaísa, que é a enfermeira obstetra, que é a minha backup no Humanize, a minha parceira e dupla do parto domiciliar. Só que eu não tenho disponibilidade para atuar com tantos casos de partos domiciliares, porque a minha assistência é voltada para o parto hospitalar junto com o André, lá no Humanize. E aí, se eu abrir assim, o leque para poder assistir todas as mulheres, eu não vou ter condições de assumir parto domiciliar e parto hospitalar, porque exige uma disponibilidade muito grande do parto domiciliar, né? Então, eu conheço a equipe da Marcilene e da Jane, que fazem assistência ao parto domiciliar, mas elas são de Campos, mas Sim. vêm para Macaé também fazer assistência. Tem as equipes do Rio também, que eu tenho conhecimento de que elas também conseguem chegar a Macaé para fazer assistência, que são as meninas da Cifra Parteira, são as meninas do Bem Parir, que têm conseguido chegar a Macaé. E são essas pessoas que eu conheço. Em relação à estratificação de risco das gestantes para o parto domiciliar, né? Então, são gestantes que têm que ter um risco habitual. E quando a gente fala do risco habitual, primeiro a gente tem que lembrar que nenhum parto ele tem 0% de risco, né? O parto domiciliar tem o seu risco, por isso que deve ser muito bem planejado e assistido por uma equipe técnica. E o parto hospitalar também, né? E quando eu penso em estratificar esses riscos das gestantes, é que eu tenho que ter menos risco possível dentro de um parto domiciliar, para que as complicações que vão surgir nesta assistência ao parto sejam complicações em que eu possa dar um suporte no domicílio até a transferência hospitalar, né? Caso ela precise, né? Caso ela precise, né? Porque são casos raros, mas que existem e por isso deve ser muito bem planejado. Então, cada equipe de parto domiciliar cria o seu protocolo. Mas, em forma generalizada, são gestantes que têm que estar a termo, que a gente fala, né? Das 37 semanas a 42 semanas. Se ela entrar em trabalho de parto antes de 37 semanas ou depois de 42, ela não pode mais estar dentro da classificação do parto domiciliar. Não pode ser gestante de gêmeos, não pode ter diabetes gestacional, não pode ter pressão alta. E aí, quando eu falo em estratificar o risco dessa gestante, esse risco pode mudar a qualquer momento. Inclusive, no início do acompanhamento do trabalho de parto. Do trabalho de parto.
Ela pode começar a fazer o pré-natal todo, né, num risco habitual, leve, ela começar o trabalho de parto, e lá no trabalho de parto, ela, exemplo, é apresentar um pico hipertensivo, né, Sim. e ter que ser transferida muito antes, né, muito longe do parto dela em si. Ou ela começou muito bem o pré-natal dela, na metade do pré-natal dela, ela apresentou uma alteração. O bebê também tem que ser bebê cefálico, né? Que a gente fala, que é a cabecinha para baixo. Então, Uhum. lá com 37, 30 semanas, 32 semanas, esse bebê vira e fica de bumbum, sentadinho, não tem como mais ser parto domiciliar planejado. Então, a primeira coisa é a gente elencar, né, essa gestante de risco habitual. A gente tem que fazer uma avaliação desse domicílio para saber a distância do domicílio dela para a emergência, né? O hospital de referência dela. E quando a gente fala de Macaé, que é a minha maior preocupação em acompanhar parto domiciliar aqui em Macaé, é que a gente não tem uma maternidade de referência, a gente só tem maternidade mesmo no HPM. E aí eu não vou responder por mim, eu vou jogar aqui, cada um pense como quiser. Como que é a assistência ao parto, ao nascimento dentro da maternidade do nosso hospital público. E aí eu fico pensando, essa mulher teve toda a assistência gestacional de forma humanizada, respeitosa, acolhida. Ela teve um trabalho de parto da mesma forma no domicílio dela e por algum motivo precisou ser transferida. E aí ela vai sofrer toda a violência obstétrica que ela não sofreu em momento nenhum, desde o início do seu pré-natal, ela vai sofrer ali na transferência que foi necessária. Então, há de se pensar na região, nessa onde a gente Uhum. vive hoje, Macaé, na nossa realidade, infelizmente. Por isso que a gente volta lá na questão da formação dos profissionais, né? Porque são esses meninos agora que estão na universidade, que estão sendo formados, que eventualmente vão ocupar esses espaços, né? Vão estar depois nesses atendimentos e que saíssem Amém, com uma Cris. cabeça bem formada, saíssem entendendo fisiologia de parto, a gente ficaria tranquilo né, de ter essa transferência, de ter esse Ah, encaminhamento. Isso seria outra realidade, né? meu Totalmente sonho é eu diferente. chegar, estou acompanhando o parto domiciliar, precisou de uma transferência, a gente chega na maternidade, todo mundo muito bem recebido, né? Chega o obstetra de plantão, se Sim. apresenta. Ô, Thaís, eu sofro preconceito no acompanhamento de parto hospitalar com os obstetras de plantão. Você imagina no parto domiciliar. Sim. Os obstetras não olham nem para minha cara, não quero nem saber o que é a enfermeira obstetra, não sabem o que é um obstetra de plantão, não sabe o que uma enfermeira obstetra faz, qual é a função, confunde com doula. Eu quero falar de dilatação, de bolsa rota, de prótese. Não, nem olha para nossa cara. Aí eu fico assim, não dá para transferir essa mulher para um hospital, porque eu tenho certeza, né, que ela vai sofrer violência obstétrica. A pergunta aqui agora vocês não têm autonomia, sendo equipe responsável pela parturiente, de realizar o parto na maternidade? Uh-uh. Não, teria autonomia pelo meu conselho, né? Mas a instituição, né, Não hospitalar permite, né? não permite. Adentrou o espaço Teórica, lá da instituição, tem a regra daquele local, né? E protocolos aí institucionais. passa, né, passa o direito, digamos assim, daquela parturiente para dentro da instituição. Vocês perdem a autonomia, né? É, e isso de forma errada, né? Porque legalmente falando, os hospitais devem cadastrar as enfermeiras obstetras como os obstetras são cadastrados externos. Os Sim, obstetras que não fazem parte do corpo da clínico dos equipe, né, do hospitais, hospital. eles têm um cadastro para fazer assistência dentro do hospital. Assim Uhum. deveria ser com as enfermeiras obstetras. Deveriam ter um cadastro e faria atuação, porque o que eu falo, a gestante entrou no hospital, foi admitida, né? Quem responde por aquela assistência daquela gestante dentro do hospital? Então, cada instituição deve se organizar e fazer isso. Mas na nossa realidade, né, já é tão difícil entender o papel da enfermeira obstetra, mas estamos caminhando. Vejo boas notícias mais para frente. Essa pandemia tem o lado bom dessa história, né?
Sim. Eu acho importante a gente falar assim um pouco dessa coisa de que as equipes, as outras equipes, né, que não são de Macaé, têm o costume de vir, né, quando realmente tem um planejamento ao longo da gestação, né, para fazer o atendimento e tal, para fazer o acompanhamento, mas essa bendita pandemia atrapalha essa logística aí também, né? Porque a gente tem barreira sanitária nas estradas, em todos os lugares. Então, as pessoas que têm um compromisso, que sempre vieram fazer atendimento, devem estar realmente tendo dificuldade de É. conseguir manter, né, essa dinâmica aí de transporte de um local para o outro. É O que eu difícil. tenho. É por isso que eu falo: parto domiciliar tem que ter vários planos. Plano A, B, C, D, E, F, G, H e Alfabeto J. todo de plano. Eu acho que quanto melhor planejado o parto domiciliar, menos chance de risco você vai ter, né? De aumentar os riscos. Então, quanto melhor planejado for, né? E aí, como que seria esse planejamento? A Ana Cristina Duarte, ela fala isso, né? O parto domiciliar, o que diminui os riscos do parto domiciliar é o plano de parto bem elaborado. E Aham. aí inclui você fazer um plano de parto, de um parto fisiológico, sem precisar ser recomendado, transferido, um plano de parto com transferência no pré-parto, né? Perguntaram também sobre quando transferir, né? Você pode Uhum. transferir por vários motivos. Você pode transferir por uma alteração da fisiologia do trabalho de parto, né? Antes do parto. Você pode transferir por pedido da mulher. Eu andei pesquisando em algumas equipes que só fazem assistência ao parto domiciliar aqui no Brasil. E a maioria das transferências é por solicitação da mulher, não é por complicações, né? A grande maioria é por solicitação da mulher por uma cesárea, por uma analgesia, e é transferido. Você pode transferir logo após o nascimento por complicações mais sérias, que a gente acha, né? Que é uma alteração no recém-nascido ou uma alteração na mulher. E a alteração que inclui tanto a hemorragia pós-parto e a dificuldade de adaptação do RN. E aí, quando eu falo do parto domiciliar planejado, eu falei da classificação de risco dessa mulher para o parto. Eu gosto de falar também que a classificação de risco, a meu ver, enquanto enfermeira obstetra Tatiana, tá? É o meu protocolo, vamos dizer assim. Não cabe somente a questão teórica do risco habitual que a gente lê nos manuais, mas tem muito a ver com a questão emocional dessa mulher. Para mim, uma mulher ela que escolhe um parto domiciliar, ela assume os riscos junto com a equipe. E Sim, não com é ela certeza. sozinha, é ela junto com a A família família, sim, dela, exatamente. né? Então, isso inclui no meu protocolo de parto domiciliar. Ela precisa entender da fisiologia, ela precisa acreditar que o parto natural, fisiológico é possível, que ela é capaz. Ela precisa ter apoio da família dela, né? Ela precisa ter uma estabilidade emocional e incluir todos os requisitos para o risco habitual. A Esse distância, risco habitual é clínico, né? É uma avaliação clínica, né? Mas cabe também uma avaliação de perfil emocional, né? Desse conjunto aí, não necessariamente só da mulher, né? De quem for sim, parceiro, companheira, companheiro, enfim, quem tá nessa jornada aí do nascimento com a mulher, né? sim. A distância da casa dela para a maternidade de referência, que aí um protocolo internacional coloca 20 quilômetros de distância, a média, né, da casa dela para o hospital de referência dela. E ter uma equipe técnica capacitada e treinada, e aí eu falo treinada para emergência obstétrica, né? Porque quando eu falo de parto domiciliar planejado, o que essa mulher vai precisar da equipe dela é de uma assistência se precisar de uma emergência obstétrica. Acho que é o principal. Porque quando uma mulher escolhe o parto domiciliar, a gente fala, é aquele parto que a gente vai estar ali assistindo, né?
avaliando, monitorando e assistindo. O parto vai ser todo... Acompanhando só o desenrolada né, dos eventos. Isso. Então, essa equipe tem que estar capacitada e treinada para uma emergência obstétrica. Tem que ser uma equipe que vai saber fazer uma transferência, no caso de uma hemorragia pós-parto. Uma equipe que sabe fazer uma assistência a um RN com uma dificuldade de adaptação, uma reanimação neonatal, porque o objetivo é você estabilizar a complicação e levar essa mulher para o hospital estabilizada. Você sair correndo com essa mulher, né? Com hemorragia, o bebê... Negócio de bandeirado. Isso não é um parto domiciliar planejado. Sim. Quando a gente fala no planejamento, a equipe chega na residência com todo o material técnico que ela vai precisar. Eu queria fazer o meu relato dessa parte aí. Que no meu parto domiciliar planejado, a equipe fez essa chegada aí semanas antes, né? Então, era 37 semanas, né? O período que pode começar a ter algum sinal e aí, eventualmente, vir entrar em trabalho de parto. Mas acho que por volta de, sei lá, 34 ou 35 semanas já tinha em casa 2 malas cheias de coisa, né? E elas me disseram, é uma dupla de enfermeiras obstetras, e me falaram, olha, tudo que a gente pode precisar, que a gente tem possibilidade de usar, tá aqui. Se você quiser olhar, se você quiser mexer, se você se sentir que você vai ficar mais segura e mais confortável sabendo o que está aí dentro, olha, mexe, pergunta, tira dúvida. E, gente, é uma mini UTI neonatal aquilo ali quase, né? É de tudo um pouco tem ali, né? E realmente, no meu caso, me deu uma segurança muito grande também de saber que estava tudo ali à mão. Então é um privilégio. Você está dentro da sua casa com uma estrutura toda que foi levada, que está ali para te atender, caso precise. Quer dizer, realmente não tem como, eu acho, né? Para mim, não tem como se sentir mais segura. Sim. É muito E bom. na grande maioria das vezes a gente não utiliza nada dali. Sim. A gente abre, arruma tudo, né? Que vai desde um pacotinho de gás até um cilindro de oxigênio, né? Isso. A gente abre tudo, aí o bebê nasce, tá tudo muito bem, acabou. Após 3 horas que o bebê nasce, que a gente pode ir embora, né? Na verdade, a gente espera até mais um pouco, mas é recomendado, assim, um pós-parto imediato de 3 horas que você fica acompanhando. Aí a gente vê, tá tudo bem, tá tudo estabilizado, a gente guarda o material todo e vai embora para casa. E isso é um parto domiciliar planejado, né? Então, essas 3 questões básicas que eu falei para você classificar, né, um parto domiciliar planejado, é que não deve deixar de existir. Agora, as outras questões fica a critério de cada equipe de parto domiciliar, já que não temos um protocolo específico nacional, né? Então, precisa ser de baixo risco, precisa estar a 20 quilômetros de distância da maternidade de referência e precisa ter equipe treinada e capacitada. E aí a equipe tem que... o mínimo, né, que se coloca são 2 profissionais técnicos de obstetrícia. Ou 2 enfermeiras obstetras, ou uma enfermeira e um obstetra, ou uma enfermeira, um obstetra e um pediatra. Tem equipe que tem 4 profissionais técnicos da assistência, tem equipe que tem 2. Tem equipe que tem um só, né? Não é o recomendado, mas existe equipe que atua apenas com uma parteira ou uma obstetriz. O que não é recomendado porque você está responsável por 2 vidas, né? E pode acontecer das 2 vidas precisarem de uma assistência imediata e você precisa socorrer tanto a mulher quanto o bebê. Mas aí eu acho que... Então, acho que a gente pode entrar numa perguntinha que estava lá na caixa, que é assim... Se tiver, então, acometida pelo vírus, isso é um critério de exclusão. Sim. Né? Não, já não é mais uma gestante de risco habitual. As pesquisas do Covid são pesquisas muito novas, né? E às vezes um pouco não tem muita conclusão, né? Que a gente possa colocar, não, realmente foi feita pesquisa com poucas pessoas ainda. Mas eu preciso pensar se é uma gestante que está sintomática, principalmente, né? Não tem como ter um parto domiciliar.
ela está com uma comorbidade, então já exclui. E aquela gestante que é assintomática, mas tem comprovação já, confirmação do vírus, também exclui. E aquelas que são assintomáticas, mas que podem ter o vírus, a gente não tem como saber, então continua. Mas se você sabe do resultado positivo do Covid, também exclusão de parto domiciliar. Mas, Tati, isso também seria exclusão outras doenças, né? Uma pneumonia, uma tuberculose, assim, qualquer coisa respiratória Sim, que uma parturiente tiver, não tem sim. como você ficar, né, no domicílio com essa mulher com uma dificuldade respiratória, ou Não, seja por que de motivo jeito for, nenhum. né? Não é específica do Covid, é porque ela está com uma comorbidade que não pode mais ter parto domiciliar, né? Uhum. É, Acho também acho importante falar que aí, específico do Covid, também tem a questão da equipe, né? Por conta da facilidade de contágio, né? Que tem esse coronavírus, né? Esse novo coronavírus. Ele é muito infectivo, né? Ele é muito contagioso. teve essa Então, pergunta, né, sobre equipe, teve sobre essa pergunta. doula, né? Ah, gente, assim, quem sou eu para proibir doula de participar de parto domiciliar, né? O que a gente precisa ter é um bom senso e organizar essa assistência, protegendo tanto a mulher quanto a própria equipe. A gente acompanhou há pouco tempo agora, eu e Thaís, a gente acompanhou um parto domiciliar, é que tinha cerca de 9 pessoas na Na casa casa. para o parto domiciliar. E aí a pergunta é, como que essas pessoas estão no isolamento? E aí eles passaram que todos eles não eram de Macaé, eles vieram de São Pedro da Aldeia, alugaram uma casa aqui em Alugaram Macaé. uma casa. Todo mundo. A avó materna, a avó paterna, tio, compadre, Meu as Deus! crianças dos casais, né? Ah, eu perdi as Sim. contas, mas era uma casa bem cheia. E eles ficaram em quarentena juntos, esperando o nascimento do bebê. Então, o risco maior ali era da gente, né? Vocês que Então, estavam de fora da história, né? a gente que estava de fora, a gente que está indo para o hospital para lá e para cá. E se a gente se contaminar, como é que a gente vai dar assistência para as outras famílias depois, né? Isso, Então, a gente é. tem que. O cuidado maior é com a equipe. E a redução de número de participantes. Ah, fotógrafa, tem fotógrafo, não tem fotógrafa. Eu acho que tem que se analisar. Como é que a fotógrafa está? Ela, né, é tão difícil, gente, para a gente tá atuando com máscara, vocês não têm noção. É Às muito vezes, desconfortável, ficar né? numa assistência 10 horas, 12 horas com máscara, sabe? E aí a fotógrafa também vai ter que ficar assim, a doula vai ter que ficar assim também. E se a gente pensa como é que se transmite, né, esse vírus, a gente tem que chegar, se paramentar, trocar de roupa, lavar a mão e evitar botar a mão na máscara e trocar. Todo mundo da equipe vai ter que estar fazendo isso para se proteger. E aí, quanto mais gente, eu acho que mais difícil é de ter esse controle, sabe? Então, acho que Uhum. cabe à equipe, junto com a família, ter o bom senso e decidir quem são os profissionais essenciais para aquele nascimento. Se A a mulher recomendação de acompanhamento de parto hospitalar também vai valer, né, para a recomendação, principalmente pensando nos profissionais, né? Uma equipe mínima, porque assim você garante melhor, né, que aqueles profissionais que estão ali estão seguros, né? sim, eu acho é isso. E para a mulher, né, o que está seguro para ela? Né? Se ela está se sentindo segura, se a doula é essencial para ela parir, né? Ela vai se sentir muito segura, né? Eu acho que está mais a hora desse empoderamento da mulher, né? Dela tomar a rédea do parto para ela e não colocar tanto nas mãos de outros profissionais. Eu acho que a hora é essa, né? Já que a ideia é reduzir o número de profissionais, que a recomendação é reduzir. Sim. Teve caso, pesquisa confirmando leite materno contaminado, né? Transmissão vertical pelo Covid, pela placenta. É o que eu acho, você como uma pesquisadora, Thaís, você pode falar mais. Eu acho que são pesquisas ainda muito recentes e com A poucos gente não, dados. é assim, né? São relatos de casos, né? São relatos, assim, é uma pessoa dentro de quantos milhões de infectados já que a gente tem.
E aí você tem um caso relatado de que foi encontrado o vírus no leite, mas mesmo assim você não tem como garantir que aquele bebê se contaminou através daquele leite materno que foi encontrado o vírus. Que essa contaminação pode ser pela manipulação, enfim, é muito difícil de você fazer esse rastreamento, né? Então a gente considera Eu mesmo acho que são relatos, né? é Não muito é cedo impossível, mas é muito cedo para a gente dizer se bater o acontece, se não martelo e acontece. falar, né? É, Toda mulher contaminada por Covid vai transmitir verticalmente. Toda, né? é. Você imagina começar a proibir, né, o parto normal por questão de transmissão de um estudo somente, né? Até Ou porque proibir o leite materno. nesses casos, assim, a gente também já tem outros estudos que não encontraram no fluido vaginal. Então, assim, se você for ver no universo dos relatos, tem os que encontraram e tem os que não encontraram também. Então, aí a gente vai levar um tempo, né, realmente com as pessoas relatando mais, as pesquisas avançando, para a gente ver quantitativamente, né, e qualitativamente esses trabalhos que vão aparecendo, quais são que se repetem, né? Qual é a informação que se repete, né? É o caso que realmente houve transmissão, não houve transmissão, encontrou na placenta, não encontrou, encontrou no fluido vaginal, não encontrou. Isso, infelizmente, a gente precisa esperar. Não tem como, né? De uma hora para outra você dizer que isso funciona assim e bater martelo, né? Então Sim. tem que ter cautela. Em relação ao parto domiciliar, né? Então, assim, as pessoas experientes no parto domiciliar no Brasil, né? No nosso país, elas colocam que a escolha de um parto domiciliar, ela vem através de um plano de parto muito bem estruturado, né? Que eu falei. Tem que ter o plano de parto A, B, C, D, E e por aí vai. Um pré-natal de excelente qualidade, né? Capaz de estratificar os riscos, né? Capaz de identificar aquela gestante de risco habitual para continuar com o plano do parto Sim. domiciliar. A maternidade de referência, né? A importância de ter uma referência hospitalar, né? De qualidade também, que receba essa mulher numa transferência de parto domiciliar. E elas colocam também a necessidade dessa maternidade ter anestesista de plantão 24 horas, considerando que a grande maioria das transferências acontece por Por solicitação esse de pedido, analgesia né? intraparto. A gente tem isso aqui, Tati, na rede de hospitais aqui de Macaé? É aquela velha história, depende do Isso eu não sei plantão. mesmo. Depende do dia do plantão. Tem anestesista, Ah, eu fiquei sabendo que no HPM tem, né, alguns anestesistas de muita qualidade, plantonista na maternidade, mas como também não tem alguns outros plantões, então vai estar sempre dependendo do plantão. hum, Eu, enquanto enfermeira obstetra, que acompanho alguns partos domiciliares planejados, eu, por escolha minha, eu só acompanho aquela gestante que tenha um médico obstetra contratado por ela que vá recebê-la numa transferência hospitalar. sim. E aí, junto disso, também vai vir o É o anestesista. backup, né? É o obstetra backup, né? Muito É. importante. A gente nem gosta de falar assim backup, né? Porque a gente está no estado do Rio de Janeiro. Mas que ela tenha o médico dela, né? Sim. É o meu médico, que na grande maioria vai acompanhar o pré-natal dela também junto com a gente, né? E ela fala assim, olha, esse médico é o médico que vai ficar, se eu precisar ser transferida, ele vai me receber no hospital tal, no hospital X, para Uhum. que garanta a ela uma continuidade humanizada, né, da assistência. Quando isso não é possível, ela transfere ela para o hospital, o HPM, maternidade, e a equipe de parto domiciliar nem acompanha, nem sabe o que vai acontecer com ela. Ela entra no hospital sozinha, só ela e o acompanhante, e a equipe fica do lado de fora. Eu acho isso bem pesado. É.
Você troca, né? Você troca, assim, se for o obstetra que ela escolheu, ainda menos mal, né? Porque pelo menos é a pessoa que ela tinha escolhido. Mas e se não for, Sim, você é largado, né? Assim, a mulher naquela situação, precisando ir para o hospital e largada, assim, sim. é Estão bem perguntando difícil. se existe equipe de PD no Brasil conveniada com algum plano de saúde ou isso não ocorre por ser uma prática não regulamentada. É isso mesmo, não ocorre, não tem plano de saúde que tem convênio com o parto domiciliar. É uma dificuldade muito grande de conseguir reembolso das pessoas que acompanham o parto domiciliar. E aí eu falo, a dificuldade é grande, inclusive em parto hospitalar, né? Quando você contrata uma equipe para acompanhar seu parto hospitalar, quanto mais falando de parto domiciliar. Ah, sim. Teve Isso uma é. pergunta sobre a água, né? A questão que o Covid tem alta chance de ter Covid nas fezes dessa mulher no trabalho de parto. E a gente usa, né, a água como um potencial método de farmacológico, não farmacológico de alívio da dor. Uhum. E no parto domiciliar utiliza muito piscina, banheira. Qual seria a recomendação, né? É difícil, porque assim, você coloca uma mulher na banheira, água quentinha, em fase ativa de trabalho de parto. Tira essa mulher da banheira, porque a ideia inicial era tirar essa mulher quando ela começasse a fazer cocô. Ou então, quando saiu o cocô, você tira o cocô com a peneira, mas a água já está contaminada pelo Covid. Então, quando a criança começar, você tem que tirar a mulher da banheira. Imagina você arrancar uma mulher no expulsivo de dentro da banheira, que já é difícil arrancar do chuveiro. Profissionais do parto que estão aí Tem a assistindo. mulher que não chega no expulsivo porque tá na banheira, sou eu. Olha isso. Parei lá e Fala pra falei, mim ai, aí. gente, vamos parar, vamos dormir, quero dormir, agora chega, cansei, tá tão bom aqui. Parou tudo, parou Tá tudo. vendo? E quem que eu não queria sair da banheira, tava bom demais ali. Não dá pra tirar, gente. Então, assim, é bom senso de avaliar na hora, eu acho. Eu, Tatiana, se isso acontecesse comigo, eu permitiria que ela ficasse no início do trabalho de parto, na banheira, mas isso seria conversado. Lembra dos planos de parto? Bem rigorosos, bem discutidos para isso. Olha, lá no plano de parto vai estar escrito que se por acaso você usar a sua banheira, você vai ser retirada ou você vai ficar só um pouquinho. Ou esquece a banheira, vai pro chuveiro, Sim, entendeu? acho que chuveiro, eu vi a Maíra, né, comentando muito da alternativa do chuveiro. Sim, Porque chuveiro, chuveiro. tudo bem, água quente, mas é água corrente, né? Tá Corrente. levando aquilo ali. Se tiver alguma coisa, vai Ó, cair, vai descer pro chão. e esse negócio da banheira, às vezes, eu nunca parei, né, gente? Isso que eu vejo aí. Às vezes a mulher também, esse último parto que eu acompanhei, a família, essa da família grandona, montaram uma piscina enorme na sala, uma trabalheira danada para encher aquela piscina com um balde de água quente que não era perto do banheiro. A gestante ficou 10 minutos na banheira, não quis ficar mais. Pariu na banqueta, no outro cômodo do quarto, sabe? Então, a questão da banqueta, da banheira, às vezes, é muito romantismo do parto É humanizado. bonito, né? É bonito na foto, é. Mas enfim. É, e eu Foram também fala, né, essas. um pouco dessa questão de contaminação nesse momento aí de manipulação dessa água, né? Porque aí a água tá lá com fezes e tal, como, sei lá, você não sabe o que que tá ali e você, Sim, quem que vai esvaziar essa banheira depois, né? pois é. A importância também da gente estar paramentado, né? A equipe com a indicação avental de manga comprida, né? A Thaísa, por exemplo, tomou um banho de bolsa, de líquido de bolsa no último parto também, que ela sentou de frente para a mulher. Quando a mulher fez Ixi, a força, a bolsa bolsa rompeu. rompeu. A sorte que molhou a parte da barriga para baixo. Parecia que ela tinha feito xixi nas calças. Thaísa tá por aí. Mas poderia ir no rosto. E ela não tava com a proteção. Esqueci o Sim, nome. face shield, Capacete. né? Aquela máscara Isso, de. face shield, Não, e com certeza, se a gestante fosse contaminada, ela iria ser contaminada também.
Olha, também perguntaram aqui, Tati, se aqui em Macaé o tempo de internação depois do pós-parto, né, é um problema. Caso essa gestante, essa parturiente seja transferida para o hospital, né, não termine não sendo um parto domiciliar, se isso é um problema, porque ela vai ficar lá internada, sei lá quanto tempo, e aí ela está no ambiente de exposição, né, do hospital, enfim. É um problema em relação à infecção do vírus, acho que é essa a pergunta, né? Sim, Sim, qualquer pessoa acho que que é. esteja no ambiente hospitalar, né? As chances de contaminação são bem maiores. Isso é óbvio. Mas acho que a pergunta era sobre o Covid, que eu já ia entrar em questão de internação, porque talvez ela poderia receber um preconceito por estar vindo de um parto domiciliar. Então, talvez esse Ah, isso ressentimento. também acontece, hein? Isso também acontece. É, e aí a pediatria Não e acontece o parto no domicílio, vai para o hospital e aí depois o povo pronto. trata igual. O bebê entra no protocolo de investigação de infecção do RN, aí vai ficar uma semana internado no hospital para investigar, para tomar antibiótico. Ai, te É. contar. Então, acho que a questão vai muito além do que o Covid, né? A questão do parto domiciliar. Eu Sim, a acho gente que, não está com uma situação favorável de parto domiciliar ainda para dizer que o nosso problema é só o Covid, né? pois é. Eu acho que a nossa realidade aqui em Macaé ainda não favorece a gente a escolher o parto domiciliar por estar na época de pandemia. A gente não tem ainda Uhum. hospitais lotados, né? Acredito que a gente não vai chegar nessa realidade, né? Uma coisa é você escolher o parto domiciliar porque o hospital está super lotado, não tem leito, né? A gente não tem maternidade, né? A pessoa chegar a um ponto em que a maternidade da KPM seja ocupada por leitos de Covid, né? Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas não chegamos nessa Ah, fase olha ainda. só, quem perguntou sobre a entrada no hospital foi a Bianca, e ela está explicando aqui que ela queria saber, na verdade, o tempo para conseguir entrar no hospital e ser aceita. O tempo para fazer essa internação, né? Tipo a transferência, eu estou entendendo isso. No Ah, trabalho de não. parto ou no parto domiciliar, qual o tempo para ela fazer para acontecer essa transferência e ela ser aceita? Para o hospital, o plantonista admitir você no hospital Aí vai depender muito. Se for um plantonista que vá fazer o protocolo correto, sem preconceitos em relação ao parto domiciliar, ele vai avaliar você e vai avaliar a sua necessidade. Se for uma emergência, né, que você realmente precisa ser um atendimento rápido, ele vai ter que te atender rapidamente para resolver o seu problema. Mas é plantão, né, minha gente? Então a gente vai depender aí de quem vai estar no plantão te recebendo. Se é um plantonista humanizado, né? Você vai calmamente entender a sua situação. Você vai conversar com a sua equipe do Sim. parto domiciliar para entender por que você foi transferida, né? Quais são as complicações, o que ele precisa estar resolvendo. Por isso É, que eu falo, a minha indicação aqui para Macaé é que tenha um profissional médico que vá te receber lá no particular hospital. no hospital. Sim. É, isso é independente, né? Isso não tem nada a ver com o momento agora de pandemia, né? Isso é uma orientação para ter um bom atendimento lá Tá dentro do hospital acabando também, né? a live. Tá acabando, temos Eu quatro só queria, minutos. eu queria deixar aqui uma mensagem sobre o parto domiciliar, né? O parto domiciliar é considerado um parto seguro. Apesar das pesquisas que comprovam essa segurança do parto domiciliar, não são pesquisas daqui do Brasil, né? São de países desenvolvidos, Reino Unido, que já tem uma prática de parto domiciliar muito bem aceita. Uhum. E eles concluem que os mesmos riscos, não tem diferença de risco para parto hospitalar de parto domiciliar, mas quando a gente pensa na realidade brasileira de assistência obstétrica, eu acredito muito mais no parto domiciliar, viu? Ah, eu também, desculpa. Fica dizer, né? Se eu Eu ia sei falar, se for que para dizer isso, então eu o acho que que aqui no aumenta, Brasil é mais seguro para ir em casa, mas o que muito mais. aumenta,
O que aumenta os riscos de um parto são as intervenções obstétricas, né? Num parto que eu falo de risco habitual, né, gente? Se eu Sim. estou num país onde Voltando lá existe. naquela classificação toda que a gente já falou, né, da mulher com capacidade, com cabeça para tal, com a família, com o bebê bem, todo mundo bem. É, é. E se eu coloco que o risco do parto ele aumenta de acordo com as intervenções, e eu estou num país onde a alta taxa de intervenção é que causa a morte materna, né? Uhum. Dessas mulheres, então eu acredito que o parto domiciliar ele é mais seguro, sim, para gente. Até porque quem vai ao domicílio fazer o acompanhamento desse parto são pessoas que têm, né, um pensamento de respeito àquele momento, àquela fisiologia. Então, não vai entrar dentro da sua casa um profissional que queira fazer qualquer coisa com você para que o tempo passe e se vê livre daquilo, né? Então, já Sim. tem aí uma seleção assim muito grande, né? Já é um diferencial muito grande dos profissionais. Não tem como a gente comparar, Sim. realmente. Ai, amei. O parto, É, ele é um nós também. evento. O parto, ele. Eu falava assim, que o parto é um evento físico, mental e espiritual. Na última assistência que eu fiz, eu inverti um pouco essa ordem e eu coloco que o parto é um evento espiritual, mental e físico. Por último, vamos A gente trabalhar o tem que nosso estar bem espírito, a seguro. nossa mente, que o físico vai na onda disso tudo. Tati, eu quero muito agradecer. Quero aproveitar o que você está falando aí nesse momento para dizer que o nosso próximo encontro aqui vai ser para falar sobre saúde mental. A gente Ah, vai conversar sobre, né, sobre as questões que a gente já tem e as questões que são aguçadas agora nesse momento de pandemia. É, todo mundo que já gestou, que acompanha gestante, sabe que passam milhões de coisas na cabeça de uma mulher quando ela está, né, gestando. Então, sim. essas dúvidas já acontecem, não é a pandemia que traz isso. Então, a saúde mental nesse período da vida é uma coisa realmente muito relevante. E agora, então, para todo mundo é mais relevante ainda, né? Então, a gente vai falar sobre isso no próximo encontro que a gente tiver Ai, que aqui. bom. Vou assistir. Aguardem, a gente vai divulgar. E Beijo. muito, muito obrigada. Que a nossa Ai, parceria saudade continue de vocês. sempre e doidas para o nosso Fórum. próximo fórum, né? Em 2021, quando der, quando a gente conseguir, estaremos juntas para fazer o fórum e para falar muito mais sobre parto e nascimento. Muito Dá obrigada. trabalho